Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O plenário do Senado deve votar hoje à tarde, em caráter de urgência, 3 indicações para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Pela manhã, a Comissão de Infraestrutura sabatinou os indicados, que foram aprovados por unanimidade. Romeu Donizete Rufino já ocupa a diretoria-geral da ANEEL e está sendo reconduzido ao cargo. Reconduzido também o diretor André Pepitone da Nóbrega. Um dos desafios recorrentes no setor de infraestrutura, e em especial na área de energia elétrica, está vinculado à nossa capacidade de criar ambientes propícios para investimento, com regras claras e clima de confiança. E um dos pilares indispensáveis a este fim é uma regulação eficiente e profissional, da qual o Estado moderno, que hoje se insere o Estado brasileiro, não pode prescindir. Uma regulação amparada em quadros técnicos qualificados e em processos transparentes de atuação. Estreando na cúpula da agência, Tiago de Barros Correia, que defendeu a autonomia do setor elétrico. O regulador ele precisa atuar com autonomia. Ele tem que ter autonomia de gestão e autonomia financeira, que o André Pepitone já ressaltou. Precisa ter uma autonomia técnica extremamente importante, mas ele não está insulado. Ele não pode virar de costas para os demais órgãos. E é preciso haver uma atuação colaborativa. Essencialmente, todo mundo deve buscar o interesse público com a mesma compreensão e dedicação. Eu acho que nós temos que ter autonomia, sim. Autonomia, como já foi dito, financeira, administrativa, mas eu diria especialmente a decisória. Esse processo decisório ele é tomado pela diretoria colegiada depois de uma instrução do devido processo, tanto a análise técnica como jurídica de todas as matérias que são submetidas ao colegiado. Então, acho que é um processo absolutamente transparente e isso dá legitimidade, fortalece o processo decisório. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou hoje novas regras de partilha do Fundo de Participação dos Municípios. O dinheiro do FPM é distribuído de acordo com o número de habitantes estimado pelo IBGE. Hoje, qualquer variação nesse número altera a receita do município de um ano para o outro. O relator da matéria, senador Cícero Lucena, previu uma transição gradual em até 10 anos para a mudança de faixa habitacional. O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Aqueles que ganharem não recebam isso de uma forma muito rápida, em detrimento e em prejuízo daqueles que já vão ter o sacrifício de perder, muitas vezes por uma pequena variação da população do seu município. É importante que a gente adote essas medidas para não levar maiores sacrifícios, principalmente para os menores municípios, que quando mudam de faixa, a repercussão financeira se torna, muitas vezes, para quem perde, um sacrifício que, inclusive, não é permitido no seu planejamento, porque é algo que é feito de imediato. 2 projetos aprovados na Comissão de Assuntos Sociais seguem para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Um deles trata da política de valorização dos benefícios da Previdência Social. O outro garante recursos do pré-sal para a saúde e educação. A comissão também aprovou o projeto de lei que beneficia os farmacêuticos. A expectativa era grande, afinal, depois de 21 anos, o Senado estava prestes a aprovar o projeto de lei que trata do exercício e fiscalização da atividade do farmacêutico. Depois da aprovação, o reconhecimento dos profissionais da área. Aprovado o projeto. A partir deste momento, a sociedade passa a contar com um serviço nas farmácias qualificado, porque vai poder contar com um profissional de nível superior, especialmente formado para essa finalidade, de orientar o usuário quanto ao uso correto e seguro do medicamento. O texto aprovado classifica as farmácias em 2 tipos, com e sem manipulação, e além de medicamentos, poderão vender soros e vacinas. Durante todo o horário de funcionamento, é obrigada a presença do farmacêutico, que será o responsável, entre várias outras atribuições, a prestar orientação e esclarecimentos aos pacientes dos benefícios e riscos dos remédios prescritos. O efeito conceitual ele é muito grande, senhor presidente, porque ele insere o estabelecimento que comercializa medicamentos como um estabelecimento de saúde.
Isso é muito importante, porque nós não podemos continuar tratando ou permitir que sejam tratados farmácias, mesmo drogarias, porque mantém as drogarias a pedido das grandes redes, não podemos continuar tratando isso como se fosse uma sapataria, como se fosse uma boutique de vender roupa. Não é. Lá está sendo comercializado algo importante. A gente costuma dizer que o medicamento ele restabelece a saúde, mas ele pode também acabar com a saúde, até com a vida, inclusive, se não for bem conduzido. A ideia aqui é muito mais ampla, é de transformar a farmácia num quase posto de saúde. Senadores da Comissão de Assuntos Sociais assinaram requerimento para que a matéria seja analisada com urgência e, se possível, ainda hoje, no plenário do Senado. Se aprovado, o projeto de lei segue para a sanção da Presidência da República. A comissão mista responsável por analisar a medida provisória 648, que flexibilizou o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil durante a Copa do Mundo, aprovou hoje o relatório à matéria. O texto do senador Ricardo Ferraço torna a mudança definitiva. Apenas emissoras educativas continuam obrigadas a transmitir A Voz do Brasil às 19 horas. As rádios comerciais e comunitárias poderão levar o programa ao ar entre as 19 e as 22 horas. A matéria segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado. O Senado agora fica por aqui. Você fica a seguir com a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.